Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, rompendo de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual, como ouvintes e praticantes, andamos em retidão, em sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, na reverência, com o pescoço com nervos maleáveis, flexíveis, não com nervos de aço, do qual nós perseveramos, como ele nos disse ontem. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Temos sempre o bom ânimo que Jesus nos concede. Temos sempre a convicção de sermos vencedores em Cristo, porque assim como ele venceu, nós vencemos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cabe a nós expulsar todos os principados e potestades, cabe a nós silenciar todas as heresias, tudo aquilo que afasta o povo de Deus, toda doutrina meramente humana. O ministério da iniquidade se faz como vítima, de ser perseguido, mas na verdade está sendo perseguido através das suas próprias atitudes, que são reprováveis diante do dono da vinha. Ele é aquele que a Bíblia está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem um rachão, o maldoso. Não existe perseverança, porque para aqueles que estão segundo doutrinas meramente humanas, porque é um tempo de indignação, um tempo onde a Bíblia diz que Deus, na sua imparcialidade, onde governa através do Filho, do Deus Altíssimo, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, por um tempo o ministério da iniquidade iria até vencer os seus santos, mas chegou o tempo de indignação, tempos onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, ira com os filhos da desobediência, com aqueles sem fé que se levantam, os naturais que se levantam contra os de fé. E Deus é aquele que expõe as suas más obras. Deus é aquele que ainda mostra, revela as suas podridões, porque os seus julgamentos são justos, os seus julgamentos, sua balança não é enganosa. Por isso está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem e os que não servem a Deus, os que dizem que são e não são, os que falam em seu nome, mas ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque se envolveram em muitas ciladas, em muitas corrupções, em muitas atitudes nocivas que recaem sobre as suas próprias cabeças. Creem em suas próprias mentiras, o espírito do entorpecimento. Amaram mais aquilo que para Deus é abominável, a raiz de todos os males, o dinheiro. Não servis a Deus e a Mamon, não servir a dois senhores, a um a vez de amar e o outro odiar. Aonde está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Amoldaram segundo o padrão deste mundo, ao invés de serem renovados segundo o Espírito Santo, segundo a sua força e o seu poder, e estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque ouviram segundo
o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, se corromperam, né? Se amoldaram segundo o padrão deste mundo. Mas ainda existe aqueles que não dobraram o joelho diante de Baal. Existe aqueles do qual Deus está preparando um povo bem disposto ao louvar e o adorar em espírito e em verdade, como um culto racional, um próprio culto de ação de graças, onde através das atitudes Ele nos conhece e vê que há perseverança em nós, vê que há sinceridade, porque muitos são os falsos depoentes, muitos são os que se entregaram, a apostasia, o esfriamento. Já não se opera os dons irrevogáveis segundo deve ser, como é segundo o amor. Já não se exala o bom perfume em Cristo, do qual seria. Praticam o vitupério, porque já são como zombadores, zombam do Filho do Homem publicamente, porque o rejeitam, porque seguem segundo obreiros da lei, obreiros da injustiça, não tem zelo pela sua própria alma e ainda desencaminha a muitos, como Jesus disse: vós sois aqueles que completais a medida de vossos pais. Vós sois aqueles que não herdam o reino dos céus, procuram subir o muro, porque não entram pela porta, e ainda têm impedido aqueles que estavam prestes a entrar. Grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram na falsidade, daqueles que examinam-se a si mesmos e acham que estão seguindo em santificação e purificação, mas enquanto estão na lama, na imundícia, e são os que apresentam diante de homens com a aparência exterior, como passam um esmalte no vaso exterior, podem enganar a muitos, mas não enganam o próprio Deus, que governa através de Jesus Cristo, que sonda o intento da mente e do coração, e aqueles que seguem com exercício constante da fé e têm o discernimento para discernir entre o bem e o mal. O próprio Espírito que nos é dado o dom de conhecimento nos concede um entendimento e sonda ainda que já não tenham mais o Espírito Santo, mas sonda o fôlego de vida e vê a podridão que há no interior, e apresenta as orações ao Altíssimo, porque ele diz: quando estiveres uma causa que estiver difícil entre vós, apresentai a ele, e ele tudo opera. E assim nós oramos pelos nossos adversários. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E a cada dia eles se corrompem, eles se envolvem em mais podridão, da qual, quando levantam as mãos ao alto, são mãos cheias de sangue de inocente. Quando abrem as suas bocas, são somente moveres de lábios, porque a Bíblia diz que a oração dos ímpios, até suas orações são abomináveis diante do Senhor. Ainda que oreis, não vos ouvireis, porque seguem meramente doutrinas impossíveis de os salvar e que desencaminham a muitos. Acham que são dono da obra, mas ele mostra quem é o dono da vinha, e a Bíblia diz que ele seria uma rocha de salvação para muitos, mas também uma rocha de tropeço para uma multidão que segue as inverdades, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não segue fica à beira do caminho,
Aquele que não segue o Espírito, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andar em verdade é através do Espírito, que é a verdade. E ele é o único mediador entre Deus e homens. Aquele que não o confessa diante dos homens, ele disse: eu também não os confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. São os ceifeiros, né? E para esses já não há esperança, a não ser que ainda Deus utilize da misericórdia, da sua benignidade, de ter não riscado o seu nome no livro da vida, e são outra vez purificados, outra vez serão provados, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, onde altas temperaturas é retirado toda a impureza, né, todo aquilo que tudo que é palha, tudo que é feno, porque ninguém se edifica por outro fundamento a não ser aquele que já foi lançado, o Evangelho. A ordenança, primeiro Deus disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, a todos os povos. A Bíblia diz: outra vez anunciareis o Evangelho, porque o Evangelho anunciado por muitos, do qual a Bíblia diz: vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, porque anunciaram um Evangelho, né, do qual não é a verdade. Distorceram para si aqueles que aonde o seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. Destituídos estão da honra, da glória e da imortalidade aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito. A Bíblia diz: a estes nem oreis, porque ainda que orais, não vos ouvireis. Porque grande é a queda e a ruína, né? Para estes que uma vez foram iluminados, a Bíblia diz que melhor seria não lhe ter nascido, melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos ao lhes dar as costas, né? Melhor seria amarrar no pescoço uma pedra de moinha e lançar ao mar, porque grande é a queda e a ruína, porque além de não ter zelo pela sua alma, ainda está a desviar a muitos, como abrem as suas bocas, as suas palavras estão destituídas da sabedoria, não tem valor real algum. Em mais um dia é perseverar segundo o Evangelho, ouvinte e praticante, em mais um dia fugindo de toda falsa religiosidade, fugindo daqueles que têm aparência de ovelhas, mas seu interior é como um lobo feroz, da qual Jesus já dizia e nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cautelai-vos do fermento dos fariseus, porque um fermento levedura toda a massa, né? Não se deixais serem influenciados pelos zombadores, pelos insultadores, por aqueles que uma mente corrompida, cauterizada, não anunciam a verdade, estão meramente presos em doutrinas meramente humanas, cerimoniais de purificações exteriores, algo que está escrito que eram meramente ordenanças até que fosse instituída a nova ordem, a nova aliança, da qual somos ministros de uma nova aliança, revestindo o capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingir com a couraça da justiça, cingir os lombos e a cintura com a verdade, revestivos, usai a espada, a palavra que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa,
a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Perseverai, calçais a sandália da preparação do Evangelho, né, do qual somos ministros de uma nova aliança. Anunciamos a verdade, o único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo dos anjos, foi feito um pouco menor que os anjos e herdou tudo do Pai pela submissão do coração, mediador dos anjos, sacerdócio real e santo, eterno. Seguimos aquele que é eterno, almejamos a eternidade, mas muitos são os que preferem as ciladas inevitáveis daquilo que é perecível, ao invés de herdar o imperecível, e por isso seguem a cada vez na corrupção. Mas nós somos daqueles que perseveramos segundo a fé, não somos traidores na fé, somos daqueles que perseveramos com corpo, alma e espírito incorruptível. Gloriamos antes em nossa fraqueza, porque aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas aquele que persevera gloriando nas fraquezas, quando estamos fracos, aí é que somos fortes, e Ele nos justifica. Temos a dependência, somos totalmente dependentes dEle. Consultamos o seu Espírito a todo momento. Seguimos as suas advertências que nos perseveram no caminho. Somos ouvintes e praticantes do Evangelho, e como Ele sempre nos ensina, fugimos de toda vanglória que é maligna, porque Ele nos ensina: o servo inútil não herdará o reino dos céus, aquele que larga a mão do arado. Mas depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, que o Pai que está no alto os galardoa. Fazei em meu nome. Considerai o servo inútil, fazendo assim, fugis de toda vanglória, pois importância nenhuma que planta e o que rega, a não ser aquele que dá o crescimento, o agricultor, né, a ele toda a honra e toda a glória. Ao Espírito Santo, que nos ensina tudo, como procedermos, que coloca a palavra em nossa boca, aonde a letra mata e o Espírito vivifica. Através do primeiro Adão, aonde a alma vivente, o pecado entrou, através do segundo Adão superabundou a graça, da qual nos vivifica. Morremos para os pecados, crucificamos as paixões da carne na cruz, e nova criatura somos e seguimos rumo à salvação e à vida eterna. E assim há esperança para estes que assim perseveram. E dia após dia Ele nos renova, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que nos aprova com o caráter, porque através da perseverança é que somos aprovados como obreiros, sendo luz para aqueles que estão em trevas. Somos guias de cegos, né? Porque a Bíblia nos ensina: porque quereis remover primeiro o cisco no olho do irmão, enquanto há uma trave no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Assim, temos que perseverar como guias de cego, sendo luz, clareando os caminhos, do qual os olhos é candeia para todo o corpo, e assim nós perseveramos dia após dia anunciando a luz. Mas muitos são os que rejeitam, porque suas obras são más, o ministério da iniquidade, e se opõem àqueles que anunciam a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Como Jesus nos disse: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles vos odeiam por conta das boas aventuranças das quais vós anunciais, e expõe o seu ministério da iniquidade.
mas continuai anunciando, porque esta casa é uma casa amotinada. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Pois também está escrito: aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver na lama, na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.